Aproveitando já essa última atualização, queria ouvir então do Acácio Miranda, falar um pouco também dessa falha de segurança. Claramente houve uma falha, né? E claro, sempre existem erros, possibilidades dos erros, né? Alguma coisa que não foi feita, né? A gente sabe que esse atirador então estava no telhado. Houve ali, na sua percepção, uma falha, talvez, de uma vistoria maior ali nos prédios ao entorno de onde esse comício aconteceu, né? Houve um afrouxamento da segurança ali, muito passado pela revista das pessoas que estavam ali participando, né? A gente via tudo acontecendo à luz do dia, aparentemente estava muito calor, né? Até há informações de que a segurança deixou passar ali alguns objetos que normalmente não são permitidos, como guarda-chuva, né, por exemplo. Houve, então, de fato, alguma falha. Quando essa missão, né, de segurança não é cumprida, é porque houve uma falha. Soraya, obviamente, o resultado nos mostra que houve falha na condução do evento como um todo por parte da segurança e especialmente por parte do serviço secreto. Nós já dissemos hoje, e vale reiterar, foram 4 os presidentes norte-americanos que ao longo da história foram vítimas de atentados e exitosos estes atentados, sem contarmos diversos outros atentados que não chegaram a um resultado. Mas é importante nós lembrarmos também que um comício é um evento festivo, onde estão entusiastas do candidato. E uma eventuais restrições acabam criando uma animosidade destes entusiastas em relação ao próprio candidato. Então, a coordenação de campanha do Donald Trump e a coordenação de campanha do Joe Biden acabam fazendo certas concessões para que o público compareça em peso e para que o público não fique desagradado em relação ao seu candidato. Especialmente num país como os Estados Unidos, onde há essa cultura democrática, onde há essa cultura de apoio aos seus partidos e, consequentemente, aos seus candidatos, nós estranhamos uma situação como essa. Mas quem já conviveu a política norte-americana sabe que essas concessões acontecem. Eu acho que existem 2 aspectos que a gente tem que ressaltar a partir disso. Primeiro, a polarização acaba inflamando os ânimos e, infelizmente, episódios de violência serão cada vez mais comuns, envolvendo os candidatos, envolvendo os entusiastas das candidaturas. Em segundo lugar, há um fato para nós observarmos. O atirador com 20 anos tem porte de arma, supostamente conseguiu adquirir essa arma, mas ele votaria pela primeira vez. Ele ainda não tinha adquirido o direito ao voto. Faz parte da cultura norte-americana, mas é uma circunstância que nós devemos levar em consideração. Quero conversar com o professor Paulo Velasco. Professor, no meio político tem aquela análise que é feita, né? Se nada acontecer, tem um cenário, né? Mas aí vem algo como um acontecimento desse tamanho, dessa proporção, que vai alterar, né, professor, inevitavelmente esse processo eleitoral norte-americano. E o grande beneficiado aí, ao que tudo indica, né, já estava à frente das pesquisas, já tinha uma musculatura muito maior, é Donald Trump. Sim, né, sem dúvida, né, evidentemente que aquele que sofre um atentado, né, ele acaba conseguindo aproveitar, né, o episódio a seu favor, né, e tentará a partir daí colher dividendos que fortaleçam ainda mais, né, a sua já robusta candidatura, né, e eu digo robusta porque justamente, né, ele tem como oponente, pelo menos até aqui, né, um candidato fragilizado, né, que mostra limitações físicas, né, eventualmente até, né, cognitivas, né, então, por óbvio, né, o entorno do Trump, né, já está se mexendo, né, para tentar usar, né, o episódio de ontem a favor do republicano. A própria imagem, né, dele com o punho cerrado, né, no alto, né, demonstra justamente a ideia de força, de resistência, né, de resiliência, né, que vai penetrar no imaginário dos eleitores americanos. Né. Aquela imagem, acho que é o símbolo maior, né, do que vimos ontem, né, e todos os americanos agora estão com aquela imagem muito simbólica na sua cabeça. Aí poderá influenciar, evidentemente, o restante da corrida eleitoral. Lembrando, né, que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, né?
Então, eventualmente, alguns, né, que não pensavam em sair de casa no próximo dia 5 de novembro, talvez saiam, né, em solidariedade, né, ao Trump, ao que o Trump sofreu, né, por mais que eventualmente não estejam plenamente convergentes com as ideias do candidato republicano, né. Então, isso pode mobilizar mais eleitores indecisos, independentes, né, e naturalmente republicanos, né, que talvez, né, não se dispusessem a votar novamente no Trump, né, a efetivamente apoiarem agora o candidato republicano. E do lado democrata, a situação se complica, né, por óbvio, porque eles sabem do potencial, né, aproveitamento desse episódio, né, e caberá ao Biden fazer como fez ontem, né, naquela sua intervenção pública, né, defender a democracia americana, né, tentar se colocar um pouco mais, né, como estadista, defensor de um Estado marcado por um conjunto amplo de princípios e valores, né, dentre os quais estão as liberdades, mas também a democracia, o Estado de Direito, né, e uma democracia pressupõe, né, o contraditório, a pluralidade de ideias, né, sem que se recorra à violência extrema, como vimos acontecer ontem, né. E o Biden tentar também desviar um pouquinho o foco, né. As manchetes dos próximos dias, né, Marcelo e Soraya, vão falar menos, né, da sua possível desistência, vão falar menos da pressão de doadores para que ele desista, vão falar menos da sua capacidade cognitiva eventualmente limitada e vão focar mais nas investigações, né, acerca do atentado, né, o que levou, de fato, o autor do ataque de ontem a fazê-lo, né. Então, durante alguns dias, acho que a campanha do Biden terá uma certa trégua, mas pensando, né, no que é a corrida eleitoral como um todo, sem dúvida alguma que os dividendos maiores cairão do lado do candidato republicano. Vai abafar, desculpa, abafar um pouco essa questão, né, da fragilidade dele. Quem sabe isso serve até como uma estratégia para ele pensar, né, em como reverter essa situação, se é que ele vai, de fato, seguir até o final na corrida eleitoral e não ceder à pressão para desistir. Paulo Velasco, mais uma vez, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, agradeço sua participação por aqui no Jornal da Manhã. É sempre um prazer, um bom domingo aí para todos. Muito bem, vamos dar sequência ao Jornal da Manhã deste domingo aqui no Brasil, né? Vamos mais uma vez, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli, também se manifestaram sobre o ataque contra Trump. O Daniel Lian está de volta conosco e traz todas as atualizações da repercussão aqui no Brasil, no meio político brasileiro. Seja bem-vindo, Daniel Lian. É isso mesmo, Marcelo. As repercussões no meio político brasileiro, tanto no campo do Poder Executivo quanto no Legislativo, as manifestações acontecendo aqui na Prefeitura de São Paulo. O prefeito da capital paulista, a capital mais populosa do país, também se manifestou. Ricardo Nunes disse: o atentado contra o presidente Trump, esse sim, é um atentado contra a democracia. Prova que o radicalismo não tem ideologia. Um político conservador sofrer ato de violência política deixa claro que as pessoas devem ser julgadas e condenadas pelos seus atos e não por suas ideias. Toda solidariedade a Trump e sua família. Também o deputado federal Eduardo Bolsonaro se manifestou. Ele destacou: primeiro humilharam, rotularam de tudo, tentaram prendê-lo, agora tentaram matá-lo. Impossível não lembrar a facada em Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018, feita por um ex-membro do PSOL. Falarão em atentado à democracia? Questionou o deputado Eduardo Bolsonaro através das redes sociais. Também nas redes sociais, a deputada Carla Zambelli destacou: consternada, Donald Trump acaba de sofrer um atentado em comício na Pensilvânia. Ele foi atingido por um tiro muito próximo à sua cabeça. Trump ainda levantou-se e, ensanguentado, colocou o punho para o alto em sinal de força para seus apoiadores. Seu filho, Donald Trump Jr., publicou há pouco aqui no X, dizendo, abre aspas, ele nunca vai parar de lutar para salvar a América, fecha aspas. Essa imagem ficará para a história, concluiu a deputada Carla Zambelli. As manifestações continuam por parte de políticos, tanto da esfera do Poder Executivo quanto do Legislativo,
governadores, deputados e também o atual presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São várias as manifestações do campo político. Daniel, ao vivo aqui de São Paulo, daqui a pouco ele retorna conosco na programação da Jovem Pan. Quero ouvir o Acácio Miranda. Acácio, há pouco nós conversávamos justamente dessa questão de segurança, que obviamente houve uma falha e muito grave, evidentemente, poderia ter sido fatal para o presidente Trump, inclusive, porque é muito comum, seja num evento da Prefeitura, do Governo do Estado de São Paulo, presidência. Eu estive na semana passada em Salto, Campinas. Então, é a chamada precursora. O que é isso? Então, os homens da polícia, eles vão até o local, eles observam toda a característica desse local, qual que é o ponto mais seguro para chegar, para sair, possíveis aí pontos, inclusive, que possam ser utilizados aí por pessoas mal intencionadas. Então, ali naquele campo ali aberto, a gente observou uma falha grotesca, evidentemente, a 120 metros, não é nada tão longe também. A sorte do presidente é que ele não tinha uma mira tão boa e, evidentemente, ele não conseguiu o seu intento. Mas, de qualquer forma, então, haverá uma discussão, não apenas nos Estados Unidos, mas eu acredito que isso também vai haver. Nós temos eleições esse ano aqui e deve acontecer um reforço da segurança considerável. Nós já passamos por detectores de metais, mesmo a imprensa credenciada abre suas mochilas. Então, esse processo deve ser ampliado não apenas lá, mas como aqui também, né, Cássio? Ele não deve ser só ampliado, Marcelo, ele deve ser muito intensificado. Nós falamos, vale repetir, um dos efeitos, e talvez o efeito mais trágico dessa polarização, seja o ódio que ela está incutindo nas pessoas, o ódio em relação aos seus adversários. E no final das contas, quando há essa mistura entre ideologia e ódio, episódios como esse acabam sendo comuns. E cabe às autoridades de segurança, a partir disso, intensificarem a sua atuação para que a gente não acompanhe situações como essa. Você bem disse, a revista na entrada dos eventos políticos, a realização da visita precursora para que as autoridades verifiquem eventuais rotas de fuga, para que as autoridades verifiquem eventuais pontos de fragilidade onde podem ser cometidos crimes contra esse, e a gente pode lembrar, inclusive, das eleições de 2022 aqui no estado de São Paulo. Por conta de organizações criminosas que atuam no estado de São Paulo, um dos temas que permearam as eleições de 2022 foi a utilização de coletes à prova de bala pelos candidatos ao governo do estado de São Paulo. À época, o candidato à reeleição, que era governador, disse estar usando um colete à prova de balas. O depois eleito governador Tarcísio também, em determinado momento, disse estar usando um colete. Então, é uma situação que acontece lá e acontece aqui também. Professor Vladimir Feijó, ainda falando, né, desse incidente, dessas possíveis falhas, a agência, né, o FBI, que é quem vai liderar e vai assumir agora as investigações e que trata já esse atentado como uma tentativa de homicídio, o fato do atirador, então, já ter sido morto, significa alguma ou pode significar alguma mudança nessas investigações? Até porque o que eles querem agora não é prender ninguém, mas é aumentar ainda mais a segurança, né? Isso, Soraya. Antes de eu responder isso, eu queria complementar o que o Acácio dizia, o Marcelo perguntou. Eu acho que todo o processo de verificação tem que ser identificado. Quem acompanha temas militares sabe muito bem que num espaço descampado, o risco de um atirador de elite é muito maior e houve um descuido ao colocar uma bandeira indicando a velocidade do vento, o rumo do vento, que favorece o trabalho de um atirador. Esse tipo de coisa não pode se repetir, né? É um erro que não deveria ter acontecido. Agora, o que você me perguntou, Soraya, não só tendo eliminado aquele que atentou contra a vida do Donald Trump, é o que a investigação busca
identificar, ela quer saber as circunstâncias, ela quer saber se ele eventualmente tem coordenação com outras pessoas, ela quer saber se ele foi financiado, ela quer saber a motivação e, como um todo, a investigação deve seguir buscando construir todo esse panorama da figura, do ambiente e também do entorno deste evento, né? Se ele eventualmente se comunicou com outras pessoas, se existe ou existia planejamento de alguma coisa a acontecer na convenção do Partido Republicano a partir do dia 15, amanhã. Muito bem, continuamos nessa cobertura especial aqui do Jornal da Manhã com todos os desdobramentos do atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Quero ouvir mais uma vez o Acácio Miranda. Acácio, infelizmente, né, na América nós tivemos já um candidato no Equador que foi assassinado no processo eleitoral. As eleições brasileiras também nós temos aí candidatos que foram executados também nas eleições passadas. A questão que envolve o México. Por que a violência é cada vez mais próxima à classe política, Cássio? Eu acho que esse é um efeito da polarização, Marcelo. Se nós pensarmos, nos últimos anos a população teve um acesso maior à classe política por conta das redes sociais, porém, consequentemente, diminuiu um pouco a qualidade das discussões. O professor Niemeyer bem disse aqui há pouco, hoje nós estamos muito mais próximos da face do político do que das propostas ou ao conteúdo programático trazido por esse político. Então, talvez a face mais nefasta dessa polarização seja o fato de nós termos convertido os eleitores em torcedores. As pessoas torcem por um político, elas não são entusiastas da plataforma daquele político. E é óbvio, quando você vira um torcedor, você traz aquilo para um sentimento pessoal, uma das consequências destes sentimentos pessoais é o ódio. E a partir do momento que você tem ódio, que você tem raiva, você está mais próximo também de episódios de violência. Então é isso que nós temos acompanhado na América do Sul, que nós acompanhamos ontem em relação ao Donald Trump, e é um fenômeno que tem se repetido ao longo do mundo. Nas eleições europeias, nas eleições para o Parlamento Europeu, nós não vimos circunstâncias tão graves que impusessem risco à vida do candidato, mas nós acompanhamos pessoas tacando tomate, tacando pedras, agredindo fisicamente. Então, obviamente, é uma consequência dessa polarização irracional. Porém, mais do que a preocupação em relação aos políticos, eu tenho uma preocupação em relação à população, porque nós vamos acompanhar nos últimos tempos, nos próximos tempos, aliás, infelizmente, ataques de eleitores contra eleitores. Já tivemos em 2022 no Brasil e não há indícios que esses episódios de violência acabarão.